Seja bem-vindo a uma nova edição da ESEC TV, aqui na RTP2. Um magazine cultural sobre a cidade de Coimbra, produzido pela Escola Superior de Educação. Durante a próxima meia hora, faça-nos companhia. Inserida na programação convergente do Ano Zero Bienal de Coimbra, visitamos a exposição Insómnia, no criptopórtico do Museu Nacional de Machado de Castro. Nesta exposição podemos ver o trabalho de José Luís Neto, que retrata a abolição do uso de capuz nas prisões em Portugal e ainda 1500 autorretratos de terracota, realizados pelos utentes do Centro de Apoio Social do Pisão. Confronto e reflexão sobre a identidade, reduzida ao seu mínimo denominador comum, que é o nosso rosto, pareceu-nos poder funcionar muito bem com esta exposição, com estes bustos, que são obviamente uma reflexão sobre a identidade, sobre a reclamação da identidade, também resgatada, também perdida. Em 2015, eu e a Desirê fomos convidados para fazer a curadoria de um programa de saúde mental, de promoção e de combate ao estigma da saúde mental, e nós impusemos como condição trabalhar com os próprios. E nós fizemos uma coisa muito simples. Pedimos aos utentes do Centro de Apoio Social do Pisão, que é ali por trás da Quinta da Marinha, em Cascais, que fizessem o mais radical dos exercícios. Um gesto aparentemente muito simples, mas que teve um efeito brutal naquelas pessoas, porque se sentiram ouvidas, porque se sentiram respeitadas e usaram a oportunidade para se fazer ver a partir do seu trabalho. E nós pensámos nessa altura que esta exposição podia e devia articular-se com uma série de Gostamos Muito, do José Luís Neto, de retratos de prisioneiros, no momento em que o Estado português, em 1913, decidiu abolir a obrigatoriedade de utilização de capuz, salvaguardar uma possível penalização pós-pena, uma possível identidade no espaço público. É, na verdade, um gesto que retira qualquer identidade das pessoas que são obrigadas a usar este capuz. E então o Estado português faz uma cerimónia e há um apito, há uma coisa teatral, totalmente, há um apito de um guarda e eles todos tiram o capuz. E há uma famosa fotografia do Joshua Benoliel que registra os dois momentos. São pequeníssimas fotografias e o que faz o José Luís Neto é pegar nestes negativos e ampliar cada uma destes rostos que tinham 1,5 mm, e é de facto absolutamente brutal perceber o quanto aqueles rostos com capuz ou sem capuz são rostos sem identidade. Quando eles chegaram em 2015 e se confrontaram precisamente olhos nos olhos com aquilo que fizeram, foi uma experiência emocionalmente muito forte. E agora, em 2024, o espaço estava escolhido, sabíamos que era aqui, tinha que haver mais cabeças, mais peças. E, mais uma vez, o Pisão acolheu esta ideia de uma maneira espontânea, alegre, como se fosse a coisa mais importante. E quando aqui chegaram, foi tão gratificante ver quando diziam: eu estou ali, eu estou aqui e aquele és tu. Bustos. Nós, neste momento, temos em exposição 1500 bustos, num confronto direto com este trabalho do José Luís Neto, e tudo isto suportado por esta base sonora do Fernando Fadigas, que eu acho que acrescenta uma complexidade nova à Bienal, e ele é especialmente intenso neste lugar, neste criptopórtico, porque ele é um lugar cheio de memórias, cheio de fantasmas. Recordo-vos que a Bienal tem como tema o fantasma da liberdade, portanto, e de facto a liberdade
talvez a liberdade da qual nós não podemos nunca abdicar é a liberdade da nossa própria identidade e que nos pareceu encaixar muito bem neste lugar, em particular porque a única coisa que aqui se expõe são, de facto, umas lápides funerárias, mas acima de tudo uns rostos. Estes rostos eram feitos para encaixar em corpos de pedra, significando o quê? O corpo era sempre idealizado e quando morriam era retirado o antigo e colocado o novo rosto. É outra vez esta assunção e reforço da importância do rosto como identidade mínima. O modo como aquelas cabeças que ali estão são expostas, levitando, quase flutuando, mas mais próximos do chão, e as mesas sobre as quais elas pousam são portas que têm muitas histórias, que vieram de muitos edifícios que já não existem, que têm muitas camadas que nós não sabemos quais são. E ao tratarmos deste assunto estamos a tratar de fantasmas, estamos a tratar de coisas muito difusas e fugazes que não conseguimos aprender e compreender, e é disso que a arte trata, em última análise. Insómnia, desde logo, porque grafa-se em latim, o que aqui introduzia alguma complexidade. E, de facto, há uma perturbação quando nos confrontamos com estes rostos, com estas 1500 caras, mais as que cá estavam, que nos olham, olhos nos olhos, e Insómnia, nessa medida, parece-nos um bom nome. As rodagens do novo filme do realizador de Coimbra, António Ferreira, já terminaram e mostramos agora alguns momentos dos bastidores. A história é sobre Arménio, um ex-combatente do ultramar. Este filme aborda as questões do envelhecimento e do racismo e foi gravado em Coimbra. Cena 3/3, segunda vez. O filme anda em volta do nosso personagem central, que é o Arménio, um homem de 80 anos, ex-combatente da guerra colonial, que subitamente vê-se forçado a ser internado num lar contra a sua vontade, porque acha que não precisa, mas na verdade a sua condição de saúde está-se a deteriorar muito rápido. O que vai acontecer é que ele, como ex-combatente da guerra colonial que é, e como muitos, têm racismo, são racistas em relação às pessoas negras, e o que vai acontecer é que a auxiliar que vai tomar conta dele é uma mulher negra, e portanto a história vai girar em torno desta relação que se desenvolve entre os dois, e também sobre a questão do envelhecimento, a decadência do corpo, etc. Eu acho que a minha personagem é o personagem charneira de toda esta história que decorre neste lar, o Lar Bom Jardim. Neste filme que aborda de uma forma extremamente criativa este universo trágico, que é o universo dos lares e da velhice e essas coisas todas, que acho que é uma coisa que nós pensamos pouco e que devíamos pensar mais. Então, não tem mais nada? O Arménio, sendo um ex-combatente, com tudo aquilo que isso significa, ao ver-se diante de alguém que lhe traz à memória essa experiência sua nas ex-colónias, claro que há ali um conflito. Não sou grande conhecedora do cinema português, mas parece-me que é a primeira vez que tu tens um homem branco, ex-combatente, na guerra colonial, cara a cara com uma mulher negra, portuguesa. Olhos nos olhos. Eu acho que nunca vi
esse momento que Portugal precisa no nosso cinema. E isso é muito importante. Há muita coisa por dizer. Portugal é um dos países mais envelhecidos do mundo, portanto acho que a questão do envelhecimento é uma questão pertinente. E por outro lado, a questão do racismo, por mais que alguns queiram dizer que não há um racismo estrutural, mas ele de facto existe e é decorrente da nossa história, nomeadamente da nossa história recente e a guerra colonial, e interessa-me falar sobre isso, interessa-me sobretudo falar do ponto de vista do racista, portanto, como é que um homem branco, ex-combatente, encara, neste caso, uma mulher negra e como é que se desconstrói e como é que se lida com esse preconceito. Eu fui surpreendido aqui em Coimbra com o António e com a persona non grata numa grande lição que devia ser uma lição para todo o cinema português e, sobretudo, para aquelas entidades que têm a capacidade de decidir aquilo que fazemos. O trabalho desenvolvido pela persona non grata é o exemplo daquilo que o cinema português podia ser se as autoridades competentes apoiassem muito mais. O trabalho do António é um trabalho que a mim me diz muito, porque fala de gente simples e normal, e isso interessa muito enquanto ator e enquanto criador. E têm sido uns dias de trabalho extraordinários. Este filme ajudou-me imenso a reconciliar-me com o meu país. Tem sido um processo. Este filme ajudou-me imenso a amar quem somos, quem eu sou. O maior desafio é fazer justiça à personagem, ao belo texto do António e do Cravidão e, acima de tudo, estar à altura do grande José Martins, o grande maestro José Martins. É importante produzir em Coimbra, primeiro porque eu sou de Coimbra, e por outro lado é importante que se faça cinema um pouco por todo o país. Um dos problemas, na minha opinião, da cinematografia nacional é estar tudo concentrado em Lisboa. É um desequilíbrio brutal, estamos a falar, sei lá, mais de 90% das produções são feitas em Lisboa, com técnicos de Lisboa, com elenco de Lisboa, e nós aqui, digo com orgulho que das 20 pessoas que temos no elenco, só 2 é que não são de Coimbra, 80% talvez mais da equipa é também daqui, e isso é importante para enriquecer a nossa cinematografia. Ação! A 15ª edição do Festival das Artes Quebra Jazz acontece de 17 de julho a 31 de agosto e traz a Coimbra cerca de 180 músicos. Mensageiros é o tema desta edição, que celebra a música, o conhecimento e a liberdade. Recordamos um dos momentos da edição anterior deste festival, Viagem ao Círculo da Vida, com a Orquestra Sem Fronteiras, dirigida pelo maestro Martim Sousa Tavares. A Orquestra Sem Fronteiras é um projeto relativamente jovem, tanto no tempo de vida que leva, é de março de 2019, como no tipo de pessoas que a compõem. São tudo músicos que ou ainda estão a estudar. Esta noite apresentamos ainda com alguns alunos do ensino secundário ou ensino superior, ou jovens profissionais que se formaram recentemente e que têm as suas raízes no interior do país. A nossa sede é em Idanha Nova. E, portanto, é sobretudo a partir do interior e com os jovens que ou são do interior, ou vivem no interior, ou estão lá a estudar, que constituímos grupos de dimensão variável com os quais viajamos pelo país e também por Espanha, numa tentativa de descentralizar o acesso à música clássica.
Há 1 ano e meio estive aqui com a direção do Festival das Artes e fiz um passeio por toda a Quinta das Lágrimas e fiquei a conhecer bem a história deste espaço. O festival em si já o conhecia, enquanto espectador já cá estive várias vezes no passado, e foi-me lançado o desafio de pensar um conceito diferente aqui para o Festival das Artes. E eu pensei neste concerto que vamos fazer, que de facto é único, não apenas na música que oferece, mas na forma como ela será proposta ao público, que é um concerto que é pensado para ter um início, meio e fim de forma cíclica, a partir das estações do ano, que acabam por ser uma metáfora para nós entendermos a nossa própria vida, aquilo que é a nossa juventude, aquilo que é a velhice, aquilo que é a morte. Não é? Dizemos que a juventude é a primavera da vida e, portanto, se calhar o outono e o inverno serão a velhice e, portanto, propomos aqui uma ideia de transitoriedade temporal através da música. Nós vamos tocar, são músicas escolhidas a dedo, nenhuma delas é assim um blockbuster, embora sejam todas muito bonitas, é música introspectiva, que os autores ligaram a diferentes alturas do ano, portanto a primeira peça é sobre a primavera, a seguir temos uma sobre o verão, a seguir sobre o outono, a seguir sobre o inverno, mas vamos tocá-las todas sem pausa, portanto como se elas fossem todas uma só peça, e o público vai saber onde é que estamos através da luz. A dinâmica nesta orquestra é diferente de todas as que eu já vi e conheço de ouvir falar, e de resto é uma teoria que não é só minha, é corroborada pelos músicos que participam nesta orquestra, porque de facto eu acho que a questão não é o sermos jovens, não é apenas isso, mas há aqui um espírito de entrega e uma generosidade e uma genuinidade com que se faz música, uma abertura de espírito muito grande, que permite propor formatos como este. Eu atrevo-me a dizer que com uma orquestra profissional, fazer um concerto como o que vamos fazer esta noite poderia ter muita resistência de natureza logística ou artística ou até da disposição em palco, a necessidade de serem precisas várias estantes porque vamos tocar diferentes músicas ou um certo músico só toca uma peça e tem que estar em palco o tempo todo. De facto, estes jovens admitem todas estas possibilidades porque não estão constrangidos pelo peso da tradição ou por um conservadorismo conceptual ou o que for. Simplesmente querem passar um bom bocado, acreditam na qualidade daquilo que estamos a fazer e, portanto, abraçam de espírito aberto estes desafios.
Sem Fronteira combate as fronteiras que temos entre o litoral e o interior do nosso país, que por vezes tem algum desnivelamento em termos de oportunidades e acessos também artísticos. E creio que é uma mais-valia para todos os jovens estudantes de música e também para as populações que todo o projeto envolve, desde a mais pequena aldeia do interior até mesmo às grandes cidades, como Coimbra, neste caso. Todos os concertos da USF têm uma temática bem peculiar, portanto, hoje nós vamos ter alguma música minimalista, com esse ar mais pastoral, e pronto, representa essa ideia do início do verão. Temos algumas releituras de alguns outros compositores, por exemplo, Richter, que vai visitar Vivaldi nas estações. E pronto, acho que vai ser um concerto bastante especial. Enquanto português, conheço as assimetrias do nosso país e, portanto, tenho perfeita noção de que ainda muitos projetos como este são necessários para ligar várias realidades e termos um ecossistema cultural que abrange todo o país e não apenas certas zonas urbanas. Coimbra, estamos em contexto de grande cidade, com uma oferta cultural rica, e nesse sentido estamos a mostrar o valor destes jovens, ao mesmo tempo que lhes damos uma oportunidade de trabalho e de se mostrarem num grande palco. É também uma forma de legitimar o projeto perante um público que claramente não está no mesmo contexto em que nós normalmente trabalhamos. Conhecendo muitos jovens músicos, conhecendo aquilo que é o cenário de desertificação do nosso país, com uma fuga de talentos muito grande, sei que fazem falta oportunidades como estas para jovens se fixarem na profissão, para acreditarem num futuro e para não irem embora, em última análise, para não irem embora do interior, ou para não irem embora de Portugal, ou para não irem embora da música.
Chegamos ao fim desta edição. Voltamos a encontrar-nos já na próxima semana. Até lá, fica o convite para acompanhar o nosso trabalho online. Contamos consigo sexta-feira pelas 13 horas, aqui, na RTP2 e RTP Play. Tenham uma ótima semana.